Cumprimentamos nossos amados irmãos nesta noite com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez usando desta programação para assim levar até você um culto de adoração a Deus, e queremos a sua participação nesta noite, pois estaremos louvando a Deus, estaremos ministrando a palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração, à sua vida, e com certeza Deus tem uma bênção para a sua vida, Deus tem uma bênção para a sua família. Não sei como foi esses dias que antecederam o dia de hoje, mas o certo é que estamos chegando a mais um final de semana, e esse Deus tem sido generoso conosco, nos dado vitória e também abençoado o seu povo. Estaremos orando neste momento e logo em seguida louvando a Deus com hinos da nossa harpa cristã. Ore comigo nesta noite. Eterno e amado Deus, santificado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Por mais uma vez o Senhor permite estarmos aqui, Senhor, para cultuarmos a Ti. Toma a primazia desta reunião, falando conosco, alegrando a nossa alma, o nosso coração, abençoando a família, Senhor, que está nos assistindo nesta hora. Que nesta noite uma bênção seja direcionada na vida de cada um, Senhor, dos que estão conosco, e por certo, Pai amado, Teu Espírito, o agente que promove, que alegra, que refrigera a alma, nesta noite tem liberdade para assim atuar, Senhor, na vida de nossos irmãos. Por isso, recebe a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Louvaremos a Deus com o hino de número 243, e convidando mais uma vez você para juntos cantarmos ao Senhor. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos portado, nos manda Tua palavra, todo Teu Espírito Santo, que no peito fogo lavra, enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra Tua igreja, oh, não tardes, pois desejamos ter pureza em nós Tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como aves que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados.
Bendito seja Deus, para sempre. 340, número 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões do céu. De Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Que esses louvores de fato tenham tocado o teu coração, tua alma, gerado alegria e esperança para você nesta noite. Quero fazer menção de um texto bíblico que está no Evangelho que escreveu São Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, capítulo de número 24 de Lucas, versículos de número 30. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versículos de número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor
e já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amado Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Escolhemos ela para este devocional, porque de fato ela revela a esperança não somente para as pessoas da época, mas de uma forma universal. Por isso, meu querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de desfrutarmos, meu Senhor, das bênçãos que o Senhor prometeu e Jesus, teu Filho, cumpriu para a alegria nossa. Recebe a nossa gratidão nesta noite, no nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Portanto, meus amados irmãos, estamos gratos a esse Deus nesta noite, porque Ele tem e continua ainda no controle de todas as coisas, e por certo tem te abençoado. Hoje é sexta-feira, penúltimo dia da semana. Quem sabe esta semana para alguns não foi da forma que alguém planejou ou que alguém desejou que acontecesse, mas se você está até o momento ainda de pé, significa dizer que Jesus tem te dado vitória, Jesus tem te concedido bênçãos, Jesus tem te dado livramentos, tem suprido as suas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, familiares, questão financeira, ou seja, hoje, na noite desse dia, eu convido você para extrairmos da nossa alma o sentimento de alegria, de satisfação, de agradecimento, porque de fato esse Deus tem sido generoso conosco, e esta generosidade está exatamente nos meus lábios, nos seus lábios, dizendo que nós somos resultados dessas grandes e maravilhosas bênçãos do Senhor. Por isso, fique certo, nós temos nesta noite uma palavra para o teu coração, uma palavra para a tua alma, uma palavra para a tua família, e nas áreas que você está carente. Eu não sei aonde há carência, mas Jesus e o Espírito Santo sabem. E nesta noite, depois da ministração da palavra, nós estaremos orando por você, orando pela tua família, orando pelas causas que, humanamente falando, não tem soluções, mas Jesus, que é o Deus do impossível, Ele pode fazer até o impossível acontecer, porque Ele é Deus. Louvado seja o seu nome. Estaremos louvando a Deus neste momento, justificando a ausência do pastor presidente desta igreja, pastor Elim Guimarães, que não pôde estar neste momento, mas que com certeza está assistindo também esta programação. Deus abençoe a vida do nosso amado pastor, assim, sua família, irmã Solange, enfim. E você que está no seu lar nos assistindo, Deus seja com a tua vida e seja com o teu lar, com a tua família, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem um grande valor para Deus. Você tem um grande valor para Jesus. Creia nisto nesta noite. Você faz parte de um grande projeto de Deus, um grande projeto executado na pessoa de Jesus Cristo. Esse Jesus que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que cada geração que passava, Deus usava os profetas para dizer para a nação que brevemente estaria chegando o Rei, o Salvador, o justo e Senhor. Isaías, Zacarias, Jeremias, Miqueias e muitos outros profetas tiveram a alegria de ser usados por Deus para profetizar o nascimento desse Cristo, para que através deste nascimento houvesse um trabalho especial, um trabalho de resgatar a humanidade caída, condenada. E através deste resgate, Jesus proporcionasse para mim e para você o acesso a ter vida eterna com Ele. Então eu quero nesta noite compartilhar com você um dos períodos, um dos momentos mais cruciais, mais aterrorizante, mais constrangedor, mais intimidador, mais horrível do ministério de Jesus, que é a sua crucificação, justamente cumprindo aquilo que já estava sendo profetizado, ou que foi profetizado. Infelizmente não se universaliza esse sentimento, porque muitas pessoas ainda têm como descaso uma obra perfeita, uma obra extraordinária, uma obra sublime, uma obra de resgate, uma obra de mudança, de reconciliação, de escape. Mas nesta noite
eu acredito que nós estamos falando para uma maioria que compreende o mistério revelado, o mistério da salvação, o mistério do projeto de Deus revelado nas Escrituras e assim já sendo abraçado por milhares de pessoas. Mas também acredito que nesta noite há pessoas amigas que estão conosco, nos acompanhando nesta programação. E eu quero me direcionar também a você nesta oportunidade. E por esta palavra, levar você a entender que antes de Jesus, se não houvesse o projeto da salvação, nós estaríamos condenados. E nesta condenação não haveria ninguém que nos libertasse de lá. Por isso, a Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação, porque Ele sim foi o único que teve condições de nos libertar desta condenação. Mas nós teremos que passar pela leitura dos capítulos finais dos Evangelhos, que retrata a caminhada de Jesus pelas vias dolorosas de Jerusalém, levando uma enorme cruz sobre os seus ombros. E esta condenação, ela foi injusta porque ele não merecia ser condenado, mas como esse era o preço a ser pago por nós, para nos libertar, a Bíblia diz que quando Jesus orou ao Pai, ele disse para o Pai que ele estaria disposto a levar até o fim, porque desde o momento em que ele nos amou até o fim. Por isso, meu amado, eu gostaria que nesta hora você externasse da tua alma um sentimento de gratidão, porque nós não somos mais condenados. Não estamos condenados, porque Jesus é a libertação. Ele nos libertou, nós cremos nele, e se nós cremos nele, ele já nos libertou. Bendito seja Deus. Mas se você observar o capítulo de número 23 deste evangelho, você vai constatar que houve um processo terrível por parte dos soldados, das pessoas que o acusaram e das pessoas que condenaram ele à morte de cruz. E quando nós observamos esse trajeto, é impossível alguém não se emocionar, porque exatamente este ocorrido, nós não merecíamos que alguém inocente, justo, pagasse um preço que não era dele, e sim nosso. Éramos nós que estávamos condenados, éramos nós que estávamos no corredor da condenação, da perdição. No entanto, nós vemos aqui um homem com todo o amor, com todo o carinho, revelando-se ao mundo como o Salvador. E a Bíblia diz, especificamente no evangelho que Lucas escreve, que ele vai caminhando rumo ao Gólgota. E nesta caminhada, ele tem um público-alvo. E este público vai observando cada pisada, cada passo, cada queda que ele dava, o sangue escorrendo no seu rosto, o cansaço notável pelo semblante, a respiração ofegante devido aos açoites, os espancamentos, a noite sem dormir. Mas quando você observa nos versículos posteriores ao capítulo 23, ele consegue chegar até o Gólgota, até o lugar chamado Caveira. E lá ele é crucificado, erguido, pendurado, e o público está lá embaixo assistindo, muitos concordando com aquela humilhação, outros
batendo no peito, angustiados, porque não podiam fazer nada. Outra classe eram pessoas da família, que também não podiam fazer nada. Então o choro era mais intenso, o lamento, a angústia, a dor da perda logo em seguida, porque uma vez pendurado no madeiro, o passo seguinte era a morte. E ele estava lá, pendurado, consciente do que de fato ele estava propositado em fazer. Muitos dizem que a cruz é sinônimo de derrota. Em parte eu concordo, porque os que de fato foram condenados segundo a lei, segundo os seus crimes, segundo os seus feitos, para eles era uma derrota, porque a cruz dizia o que de fato eles haviam feito, e a pena capital era exatamente a morte na cruz. Mas quando nós olhamos para Jesus, que nenhum crime cometeu, que nenhuma infração, que nada levou ele a ser pendurado na cruz, porque ele não infringiu nenhuma lei do Estado. No entanto, ele estava ali, e a morte dele na cruz não foi derrota, pelo contrário, a morte de Jesus na cruz foi de vitória. Foi de vitória porque o capítulo 24 registra a ressurreição desse Cristo. E é isso que acende na nossa alma a esperança, porque não servimos um Jesus que ficou na sepultura. Não depositamos a nossa esperança, a nossa fé num Cristo que não tem história depois da morte. Pelo contrário, ele tem história depois da morte. Quem sabe muitas pessoas, a semelhança de 2 discípulos, que depois que presenciaram o sepultamento de Jesus, voltaram para a sua cidade, para o seu vilarejo, com um relatório parcial. Que relatório era este? O relatório do desânimo, o relatório das perdas, o relatório do sepultamento de sonhos, de esperança. Eles presenciaram a morte de Jesus, presenciaram o sepultamento dele, no entanto retornaram, e no caminho a alma, o coração, o semblante desses 2 discípulos que resolveram retornar para Emaús, o diálogo era esse, o diálogo de tristeza, de luto, porque havia perdido aquele que se dizia a esperança. Mas eu quero nesta palavra reacender no coração de alguém nesta noite, que possa, de acordo com o desenvolvimento dos acontecimentos anteriores, você possa estar desempenhando uma tristeza profunda, uma desesperança, uma falta de crença, e quem sabe a partir de então você está se questionando o que vai ser semana que vem, como será no próximo mês, como será o segundo semestre, como será daqui para frente. Será que eu devo continuar mantendo a minha fé nesse Cristo? Será que eu devo continuar mantendo a minha esperança? Pois eu quero nesta noite, pela palavra do Senhor, pela autoridade que ela tem, que você deve continuar mantendo a tua esperança nesse Cristo, porque esses 2 discípulos não esperaram, eles não esperaram, e por isso permitiram que a tristeza aguda adentrasse na sua alma, a ponto de Jesus aproximar-se dele no caminho. Eles não estavam conhecendo Jesus. O versículo de número 17, Jesus se aproxima deles e diz assim para eles:
Que palavras são essas que vocês caminhando estão trocando? E por que vocês estão tristes? Aqueles 2 discípulos se surpreendem com o personagem que acompanhou eles e diz: como assim? Como assim? Você não sabe o que tem acontecido nos últimos dias em Jerusalém? Será que é só você que desconhece o que tem ocorrido em Jerusalém? E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, que foi um profeta poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e também de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram ele para condenação de morte e crucificaram ele. Versículo 20, versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então escute, olha como era a situação. Jesus estava sepultado e eles retornaram para Emaús. Não procuraram saber do relatório. E quando Jesus se apresenta para eles, o relatório deles é exatamente isso que eu acabei de ler para vocês. Estavam tristes, sonhos destruídos, porque segundo eles, e o desejo no coração deles, era exatamente quando Jesus estava presente, tinham esse Cristo como o que iria remir Israel, o que iria trazer salvação e solução para as pessoas. Mas como eles presenciaram na cruz um homem desfigurado, um homem pendurado, ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça, e de repente ele dá um brado, e depois desse brado ele morre. O que ficou na mente daqueles discípulos foi um Cristo morto. Um Cristo morto. De repente, o versículo 25, depois que Jesus ouve eles, Jesus diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus passou a explicar para eles as Escrituras. E quando eles iam chegando à aldeia para onde iam, e Jesus fazendo com quem ia para mais longe, eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entre no nosso lar, entre em nossa casa, fica conosco nesta noite. Pela manhã o Senhor prossegue. E Jesus entra com eles. E o versículo 30 diz: e aconteceu que, estando com eles na mesa, na hora do jantar, os discípulos trazem o pão. E quando aquele personagem que eles tinham na mente deles, apenas como um peregrino, como alguém que estava de viagem, e eles ficam observando o personagem, e de repente ele pega o pão, e quando ele pega o pão, ele costumeiramente, ele faz como fazia antes, quando estava com seus discípulos, abençoou e deu graças. Quando ele abençoou e partiu e deu para eles, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era o seu mestre, o Jesus eterno. E o texto diz que quando eles descobrem, Jesus desaparece. Deixa eu chamar a sua atenção nesta noite. Muitas vezes
nós extraímos por palavra o conselho para nos aproximarmos de Jesus, para nos aliarmos mais a Ele, para estreitarmos mais o relacionamento com Ele, para termos maior e melhor intimidade com Ele, procurar conhecê-lo melhor nos detalhes. Esses discípulos passaram a conhecer a Jesus pelos detalhes, porque eles perceberam que a forma de pegar o pão, a forma de agradecer, de abençoar, de partir e de dar a eles, era de alguém que eles conviveram por muito tempo. Quem sabe, meu querido, há quanto tempo não se desenvolve com Cristo essa intimidade? Quem sabe há quanto tempo não procuramos dialogar com mais intensidade com Ele? Surgem dificuldades quando se demora conversar, quando se demora dialogar, perde-se a essência. E quando elas se perdem, ficamos acabrunhados, tímidos, de novamente usar as palavras que usávamos antes. Ficamos envergonhados. Eu quero nesta noite dizer a você que quanto mais estreitarmos o relacionamento com esse Cristo, melhor afinidade teremos, melhor acesso teremos. De voz dele, quando ele trazia relatos desde os antigos profetas, e essas palavras iam entrando na nossa alma, e nós sentíamos o nosso coração arder pela presença dele, pelas palavras que ele usou. Tem uma diferença quando é Jesus que fala. O coração não se contém, o coração se alegra, o coração pulsa mais acelerado. Quando esse Cristo está presente, não há espaço para qualquer outro tipo de coisa que possa comprometer o teu estado emocional de equilíbrio. Por isso, meu amado, quando você perceber algum desequilíbrio, algum desajuste mental, físico, perceba que pode ser a ausência, a distância desse Cristo. O que levou esses homens a se decepcionarem foi porque eles viram um quadro terrível da morte de Jesus. Não ficaram até o terceiro dia, porque a promessa era até o terceiro dia. Jesus, por muitas vezes, ao estar reunido com seus discípulos, ele disse que iria para Jerusalém, iam maltratar ele, iam prender ele, iam crucificar ele, iriam matá-lo, mas ao terceiro dia ele iria ressurgir. Por muitas vezes Jesus falou da sua morte, falou da sua ressurreição, mas eles não perceberam. Hoje acontece quase que a semelhança. As pessoas não estão entendendo o ritmo das coisas que estão caminhando, das coisas que estão acontecendo, porque prendem-se dentro de um mundo e não abre a mente, a visão, para enxergar além do que está na sua frente. Meu conselho nesta noite, pela palavra de Deus, para você, para sua família, usando como complemento e respaldo a Bíblia Sagrada, que esse Jesus está muito perto de vir buscar a sua igreja. Esse Cristo está muito próximo, está às portas para vir buscar a sua igreja. Agora não esqueça,
Uma massa muito grande de pessoas estão cientes deste acontecimento. Uma massa de pessoas estão cientes do arrebatamento da igreja. No entanto, a questão não é só saber que este evento vai ocorrer, mas estar preparado e atento para este acontecimento. Infelizmente, esses 2 discípulos erraram em não ter todo o complemento do relato. Mas quando Jesus aparece para eles, é uma forma dele dizer: estou vivo, vivo para sempre, e espalhem a notícia para os demais, que o Cristo que foi para a sepultura não está mais lá, porque já ressuscitou. Essa esperança, meu amado, dentre muitas esperanças que as pessoas depositam e que muitas vezes se decepcionam, mas essa esperança, a esperança da ressurreição, e a esperança da salvação, e a esperança da vida eterna com Cristo, jamais irá decepcionar alguém, porque Jesus prometeu e Ele vai cumprir. O próximo evangelho, que é o de João, está relatado no capítulo 14, de todo o projeto de Deus executado por Cristo. E o papel desse Cristo hoje é exatamente à direita do Pai, intercedendo pela noiva, pela igreja. Além dessa intercessão, Ele está exatamente como disse no capítulo 14, a visão de uma nova morada, a promessa de um novo lar, de uma nova pátria preparada para a igreja. Ou seja, a igreja tem uma outra pátria além desta. E esta pátria não foi conquistada por homens. Esta pátria foi conquistada pelo grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe para quê? Para dar direito a você, para reconciliar eu e você com Deus, para abrir o caminho que nos leva até Deus, e assim desfrutarmos futuramente da eternidade com Deus. Eu concordo com você, eu concordo contigo, que as coisas estão saindo dos ajustes, que este mundo não oferece nada que possa satisfazer a alma do ser humano. Por isso é que nós precisamos, por necessidade, nos apegarmos a esta palavra, porque esta palavra é fiel, é verdadeira e revela o amor de Deus para a humanidade, revela o propósito de Deus para a tua vida, revela a intenção de Deus com relação a você. Ela revela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não seja condenado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como conquistar a vida eterna? Aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal. Deus em Cristo, nosso Senhor, continue abençoando a sua vida, sua família, o seu lar. E a nossa oração é que você seja guardado por esse Deus, nestes períodos, nesses momentos, que a tua casa seja guardada pelo Senhor, e que o mal não se aproxime da tua tenda, mas que as potentes mãos desse Cristo estejam estendidas na tua direção, guardando o teu lar. Nós estaremos nesta hora fazendo uma oração e apresentando você, apresentando a tua família, teu lar, nas mãos do Senhor. Estaremos orando pelas enfermidades, pelas doenças,
ministrando a bênção do Senhor, repreendendo qualquer ação maligna contra a tua vida e ministrando a bênção desse Deus sobre o teu lar. E eu convido você neste momento, nesta hora, a orar comigo, a falar com Deus, e apresente o teu lar. Não, mas irmão, está tudo bem comigo, aparentemente eu não vejo nada. Você está enganado. O adversário está te observando, ele está atento aos teus passos. Em qualquer momento ele pode lançar uma seta maligna. Por isso eu quero orar com você, para que Jesus te dê proteção e guarde a sua vida. Ore comigo neste momento. Eterno Deus, bendito Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, pelo texto que nós lemos e pelas pessoas que estão nos assistindo nesta hora. E muitas delas, por certo, estão com o coração partido, coração enlutado, porque sofreram perdas. As decepções é o resultado, Senhor, do que tem ocorrido nesses últimos dias. Mas Jesus, se os homens nos dão palavras de desagrado, se o mundo, Senhor, ao nos odiar, lança alguma coisa que compromete a nossa alegria, por outro lado, nós desfrutamos da alegria do Teu Espírito, nós desfrutamos da alegria da salvação e da esperança que o Senhor nos deu. E eu ministro sobre a vida de alguém que está nos assistindo nesta hora, que o Senhor entre com providência neste lar, Senhor, e abençoe esta família, e repreenda as enfermidades, extermine as doenças que estão lastradas dentro desta família, no corpo físico de alguém, dos que estão internados, Senhor, dependendo de aparelhos para respirar, dependendo, Senhor, de aparelhos para continuar os órgãos funcionando. Senhor, Tu és o Deus das causas perdidas, Tu és o Deus do impossível. Meu Cristo, é no Teu nome que nós ministramos uma bênção na direção daqueles que estão necessitados, que estão carentes, que estão desesperados, que não tem mais esperança e não tem mais a quem socorrer. Mas o Senhor é o nosso socorro, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso adentra neste momento, Senhor, dentro do lado dos meus irmãos, e aqueles que nos solicitaram orações, aqueles que pediram oração por esta programação. Jesus, estende as Tuas mãos, Senhor, e abençoa a vida deles. Levanta do leito aquele cujo corpo está debilitado, que tem propósito, Senhor, que ainda tem desejo. E o Senhor, se ainda tem propósito nesta vida, restaura ela para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro, Pai querido, juntamente com os meus irmãos, por esta cidade. Nós oramos, Senhor, pelos governantes desta cidade, pelas equipes, pelas secretarias, por aqueles que estão responsáveis, Senhor, na área da saúde, lá nos hospitais. Jesus amado, por certo, Senhor, alguns encontram dificuldades, mas Tu és o Deus justo, que contempla um povo que está neste lugar, que serve a Ti, e que pela oração deles, pela intercessão deles, o Senhor pode usar de benevolência, de misericórdia, e abençoar, assim como o nosso estado, a nossa nação, a nossa pátria. Jesus, e por que não dizer, Senhor, as pessoas que estão enfrentando situações terríveis com relação à saúde, com relação aos problemas psicológicos, problemas da alma e outras questões que podem estar interferindo no seu bom comportamento, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu desempenho. Enfim, Senhor, nós submetemos a Ti, Pai amado, a nossa vida, a nossa família, crendo na resposta que o Senhor, por certo, vai agir com as Tuas mãos estendendo para abençoar o Teu povo. Por isso, recebe a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Queremos comunicar aos nossos irmãos que, devido ao novo decreto emitido hoje, nós não estaremos mais realizando as programações que nós tínhamos em mente realizar. Amanhã pela manhã, com a programação das criancinhas, o culto à noite nas congregações, nas terças-feiras, nas quintas-feiras, está cancelado. Estaremos apenas realizando o culto através da live no Facebook, e também estaremos convergindo para o YouTube, e assim os irmãos tendo acesso à programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Concórdia do Pará. Por isso, no período de 15 dias, está paralisado novamente as reuniões em grupo nas nossas congregações e também aqui no Templo Central. Mas domingo, às 8 horas da manhã, nossa grande escola bíblica dominical, que eu já convido você a estar conosco. Nós temos mais uma lição que vai falar sobre o mistério revelado desse Deus para a minha vida, para a sua vida. E o nosso desejo é, mais uma vez, que a palavra do Senhor, injetada em você, venha te fortalecer até o dia em que Jesus venha buscar a sua noiva. Por isso, nosso muito obrigado pela sua participação. Estaremos orando, encerrando esta programação e ministrando as bênçãos apostólicas. Eterno Deus, obrigado, Senhor, por esta programação. Obrigado mais uma vez pela tua palavra, pela vida de cada um que nos assistiu. Continua abençoando a família dos meus irmãos, continua guardando, dando a tua proteção. Apresento em particular o meu lar, a minha família, assim como a família dos meus companheiros que estão aqui conosco, Senhor. Ao pastor desta igreja, pastor Eli, sua esposa, seus filhos, continua guardando o teu servo, Senhor, abençoando a vida dele, cuidando dele, Senhor, que por certo a sua alma chora exatamente, Pai querido, pela ausência desta programação em massa, em pessoas, como no caso de hoje, Senhor, que fomos pegos de surpresa. Por isso, Deus, submetemos a Ti as programações. Guarda-nos em Ti, nos dá uma noite muito abençoada, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você grandemente.